Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Hoje, em princípio, será um pouco especial, mas para já vamos dar início normalmente e, no entanto, vamos vendo como vamos controlar. Vamos abrir os nossos cenários no hino número 50 e no número 50. Antes de lermos este hino, eu vou ler um salmo e se bem se lembram do que se falou na primeira parte do salmista, eu tenho aqui um salmo que diz assim no Salmo 40: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um terminal de lama, colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que, na verdade, nós possamos ter um novo canto nos nossos lábios, no nosso dia-a-dia, e possamos, assim, dar um exemplo a todos aqueles que nos rodeiam. E no número 50. Amor tão grande, profundo e sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que se possa igualar ao terno amor do meu bom Jesus. Deus de amor, oh Deus de amor, somente és tu, oh Deus de amor, não há outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti. Para mim não há amor, só Ele nos ama, contém e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso adoro com toda a minha alma, porque me deu Jesus doce calma. Deus de amor, oh Deus de amor, somente és tu, oh Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti. Para mim não há amor. E no número 240, o nosso irmão Manuel, depois deste hino, vai dirigir uma oração ao Senhor. 240. Cedo eu te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Minha alma te quer e sente sede, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro tens sido tu, e à sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tens sustentado. Oh, tua destra me tens sustentado. Vamos orar. Pai Santo,
Santo, onipotente e poderoso, glórias a ti, Senhor, te damos, porque tu és o Rei e Senhor de todos os exércitos, tu és o Criador de todas as coisas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Pai. Tu nos criastes, mas não só o privilégio de sermos, cada um de nós, os seres que nos criastes, mas também deste o teu Filho amado para nos dar a salvação. Quão grande é o teu amor, Senhor. É imenso, não há igual. E te estamos gratos porque tu permites que estejamos aqui a alabar e a glorificar. Estamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos teres permitido, nos teres dado este privilégio para que assim possamos ter a salvação eterna. Senhor, queremos também pedir-te por todos aqueles que ainda estão perdidos, ou os que não puderam vir, e todos os irmãos em diferentes partes do mundo, que os possas abençoar, que os possas guardar e ajudar em suas dificuldades e nos seus caminhos, Senhor. Pai, também lembramos-nos por todas as pessoas do mundo que possam poder ter o privilégio de conhecer a tua verdade e não só conhecê-la, mas aceitá-la no coração e entregar-se a ti, batizando-se em teu nome, Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado e abençoa-nos no culto que estamos aqui na adoração e em teu nome e é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que te oramos e pedimos. Amém. Amém. E no número 197. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, termos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nós vamos preparar para participar da Santa Ceia. Vamos cantar o hino número 72. Depois deste hino, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção sobre o pão, sobre o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e possamos participar com dignidade, com responsabilidade, com o nosso pensamento virado para esse amor tão grande, esse amor sublime, único, vivo, porque Jesus vive e está no nosso meio. 72. Ó Senhor, tu me tiraste do mundo onde vivia, me cobriste com teu sangue, me encheste com tua vida, vida
nova tu me davas, na cruz onde morrias, nessa cruz do Calvário, onde tu deste tua vida. Faz de mim um vaso novo, ó Senhor, onde outros possam beber, beber desta água viva, água que sacia a sede. Faz de mim um vaso novo, ó Senhor, onde outros possam beber, beber desta água viva, água que sacia a sede. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Senhor nosso Deus, nós vimos até ti em oração, neste momento que nos aproximamos da tua mesa para partilhar da Santa Ceia. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor nosso Deus, que nos ajudes a compreender esse sacrifício de Jesus na cruz, a compreender o que teu Filho amado fez por cada um ao dar a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós possamos compreender que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Pai, e só através de Jesus, só através desse sacrifício redimidor, nós hoje podemos chegar-nos à tua presença, podemos aproximar da tua mesa e podemos partilhar destes momentos, comer do pão e beber do cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Te pedimos a bênção sobre estes dois elementos, te pedimos a bênção sobre cada um que vai participar da Santa Ceia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. César? O Senhor Jesus morreu na cruz para dar vida a cada um de nós, para dar a oportunidade a que nós possamos ter vida eterna. E a verdade é que não só morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura assim anunciava. E quando apareceu aos seus discípulos, quando apareceu a muitos, o
Senhor diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Que aqueles que já se entregaram ao Senhor, que aqueles que compreendem este sacrifício, aqueles que participam da Santa Ceia, possam meditar em todos estes momentos e possam meditar que cada um de nós, cada cristão, tem que ir, tem que dar um exemplo, tem que dizer que é cristão, tem que dizer que tem Jesus em sua vida e dizer que existe vida para além da morte. Que nós possamos ter essa certeza, essa firmeza, porque se Jesus venceu a morte, nós venceremos também a morte e um dia estaremos com Ele nesse lar celestial. O Senhor Jesus diz que ia para preparar um lugar, e um lugar não é para todos, é para todos aqueles que fizerem essa vontade, permanecerem firmes até ao fim. Portanto, para podermos pertencer, para podermos ter o privilégio de estar lá junto com Ele, teremos que nos entregar a Ele através das águas do batismo e acordar por uma nova vida, essa vida em Jesus. Todos nós, um dia, tivemos quando também descemos às águas do batismo. Vamos proceder às nossas ofertas e, enquanto assim procedemos, vamos cantar o hino número 151. 151. Nosso irmão José Silva vai distribuir, vai recolher as ofertas e nós vamos cantar este hino 151. Meu deleite é pensar numa terra de além, onde irei ficar a luta de aquém. Quando por meu Jesus conseguir lá chegar, na coroa eu estrelas terei, na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia da glória raiar, quando Deus me acordar e da tumba me erguer, na coroa eu estrelas terei, no poder de Jesus vou orar e lutar, para ao céu muitas almas guiar. Quero, pois, merecer nesse dia final a coroa de glória brilhar, na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia da glória raiar, quando Deus me acordar e da tumba me erguer, na coroa eu estrelas terei. Oh, que gozo será o seu rosto mirar e prostrado aos teus pés o adorar, na cidade celeste de Cristo meu Rei, a coroa da vida terei, na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia da glória raiar, quando Deus me acordar e na tumba me erguer, na coroa eu estrelas terei. Nosso
nosso Deus, obrigado por estes momentos, obrigado pelas ofertas, pedimos a bênção sobre elas e agora em especial sobre o teu servo, sobre a mensagem desta manhã. Que nós possamos abrir os nossos corações ao entendimento da tua palavra e possamos compreender aquilo que tens para nós hoje. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dou boas-vindas a quem não veio ainda, que entretanto chegou, que o Senhor a cada um abençoe. Ora vai, e eu começou, há uma palavra que agora, não sei se eu percebo bem ou se consigo expressar bem, profícuo. Falo muito das mensagens que eu trago. Falo muito. E vou ver se consigo resumir hoje um quarto de hora, porque segundo será um quarto de hora, não é? Mais ou menos. Terminar um quarto de hora, é isso. Ora lá, Mário. Mas irmãos, eu já aqui atrasado, apresentei-vos, falei e perguntei-vos como é que está o vosso brilho? Como é que vocês estão brilhando? Está baixo, está limpo, já limparam o espelho, reflete bem a luz, dá-me luz, ela reflete-se em nós, ou mais propriamente, se os nossos atos, se a nossa maneira de pensar e de agir, refletem a luz. Se somos luz, mais propriamente dito. Brilhar como luzes no mundo é uma tarefa muito difícil. Especialmente vivendo num mundo que se está a tornar cada vez mais tortuoso e perverso. Não trouxe os jornais comigo, mas também não vale a pena, porque eu falo-vos daquilo que vos queria trazer. Tenho ali um jornal de há 15 dias, que nos fala de coisas incríveis, e os irmãos já devem estar a par disso, que é dos bebés Revoluta, ou lá como é que se chama aquilo. São bonequinhos, que agora são criados para fazer exatamente, ou tentarem fazer a mesma coisa que faz uma criança. Ou seja, mudam-lhes da fralda, dão-lhes de beber, de biberon, tiram-lhes da temperatura, etc. É exatamente o boneco que é para substituir uma criança. Ou seja, exatamente o nosso inimigo trabalhando. Continua a fazer o aborto, continua a ir a abortar. Eu dou-lhes uma maneira de vos entreter. Queres ter uma criança? Aí está uma criancinha. Fazei dela. Amamentai-a, lavai-a, mudai-lhe as fraldas, tirai-lhes a temperatura, tudo e mais alguma coisa. E ontem deparei-me com uma relacionada com esses bebés. Qual foi? Dentro de um quadro, de uma cesta, seja lá o que for, tapado com uma película de plástico, estava esse mesmo boneco, como fazendo de conta que estava na placenta, dentro da mulher, e com a placenta. E então, o que é que eles mostraram? A cortar aquele plásticozinho para fazer de conta que era a placenta e pegarem na criancinha como se fosse um autêntico bebê, que até tinha a tripinha ligadinha e tudo, tal. Eu não sei. Ou melhor, engano-me. E eu até sei. E nós sabemos que Ele está trabalhando, o nosso inimigo, com tudo e mais alguma coisa, para nos desviar daquilo que é importante. Deixar que Deus trabalhe em nossa vida. A passagem que eu vos trago, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Não falámos de outra coisa do jornal, deixarei para outra altura. O jornal de hoje não vale a pena. Vamos falar de coisas que interessam e que nos deve preocupar e fazer com que cada um de nós firme a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Diz-nos Paulo assim:
De sorte, meus amados, assim como obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, reparem bem, fixem bem, irmãos, que isto é importantíssimo para nós temos de estar espertos, temos de ter fé e que essa confiança. Porque Deus é o que opera em vós, em nós, em cada um de nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Ora, se Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar, eu posso pôr aqui várias questões, até a mim próprio. Porquê é que eu não quero? Muitas das vezes. Porquê é que eu não faço a vontade do Senhor? Se Deus opera em mim, qual é esta dualidade que está em mim? De que lado é que eu estou? Para onde é que eu quero cair? Que caminho eu quero seguir? Tenho ou não tenho firmeza? Eu penso que os irmãos já sabem, e eu e o Pedro conhecemos isso. Nós fumávamos. Eu fumava. Até aos 27 anos eu fumei. A partir dos 11, normalmente, em média, um maço de tabaco por dia. E se fizesse serão, se tivesse de trabalhar mais horas, chegava a fumar 2 maços de tabaco por dia. Um dia, na congregação, ali embaixo, no número 35, eu apresentei um estudo sobre a presença do Espírito Santo em nós. O trabalho, o que é que o Espírito Santo faz, o que não faz. Sei que, efetivamente, nós somos o templo do Espírito Santo, exortando os irmãos no estudo para que lutassem por essa mesma presença do Espírito Santo em nós, para que nos busquemos a Deus sempre para nos estar mais puros, mais santificados, mais entregues ao Senhor, para que o Espírito trabalhasse em nós. Acabei o estudo, cheguei à porta, puxei um cigarro, acendi, tirei uma fumaça. Não sei. Só sei que caí em mim nessa altura. Oh, mas essa? Tu lá dentro estás a dizer aos irmãos todos, aqueles que consideras irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo, que devemos pugnar para que sejamos limpos e puros de pensamentos, palavras e obras. Os nossos atos têm que ser expostos ao Senhor, para que o Senhor nos ajude na sua força a purificar-nos. Assim, mas cá para fora fumar. Qual é a tua? Eu fiquei com aquele diabo por à porta. E, irmãos, a partir desse dia, tomei a decisão de deixar de fumar. Comecei com muita força, mas consegui, graças a Deus, deixar de fumar. Certamente isso aconteceu com o Pedro. Nós temos que aceitar o desafio. Nós somos desafiados constantemente. Queremos ou não queremos fazer a vontade do Senhor. Não digam que, ai, dói-me isto, ai, não posso, estou ocupado, tenho a televisão, quero ver um filme, seja o que for. Nós temos que estar focados. O que é que nós queremos? Eu, nessa altura, queria deixar de fumar. Queria fazer a vontade do Senhor. Se eu sou o templo do Espírito Santo, o Senhor diz que eu sou, não posso. Eu não posso dizer uma coisa ali e fazer outra coisa lá. Não dá. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Deus opera em nós, irmãos, o querer e o efetuar. E nós precisamos de ver em nós, nós precisamos ter conhecimento, precisamos sentir que Deus está a atuar em nós. E só não atua porque nós não queremos. E aqui faz-me lembrar as palavras de Jesus, quando diz que aqueles que o meu Pai me dá, eu tenho na minha mão e não sei que não saíram da minha mão. Eu não os perderei. Não. Mas cada um de nós, eu mesmo, posso saltar na mão de Jesus. E depois? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo, ou seja, brilhando como luzes. Amém. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Conforme vimos há bocado, nós precisamos efetivamente de realizar a nossa própria salvação. Primeiro, precisamos de fazê-lo com temor e tremor, ou seja, com reverência, com admiração, ter medo de ofender ao Senhor nosso Deus pelas nossas atitudes, por aquilo que pensamos e por onde andamos, o que fazemos. Em Filipenses 2,13, Paulo diz mais. Vemos algo que deveria dar-nos uma grande esperança a todos nós. E dá, se nós quisermos. Está disposto, está disponível. Diz-nos, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Se Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, claro, segundo a sua vontade. Depende de nós. Depende de nós de querermos em Deus, de querermos em Sua Palavra, e de deixarmos que Deus opere em nossas vidas. Senão não vamos brilhar. Aqui, quando eu estava a preparar isto, mas me veio à mente aquela situação relacionada com doenças terríveis, o cancro, isto, o que seja o que for, doenças terríveis, e que às vezes há sintomas, ou uma dor, ou uma mancha, qualquer coisa que nos sucede, que a gente às vezes não associa o que é, mas parece-nos uma dor aqui. E infelizmente, ainda há pouco tempo, um amigo e conhecido, uma simples dor, não sei o que é isto, sinto mal. Passar um bocado repetiu-se e tal. Foram ao hospital e foi daquelas doenças que são. Fizeram testes e tudo, quando verificaram, e só tinha uma simples dor. Após verificarem o que é aquelas coisas, mais chama, que são rápidas, doenças rápidas, nem sei o termo foi o termo. Ou seja, que aparecem e, passado pouco tempo, fulminam logo uma pessoa. Ele ainda tinha 50 anos. Mais alto, olha, parecia nosso irmão, fisicamente, nosso irmão Alexandre, forte, cheio de vida, não tinha problemas nenhums, nada se via. O que é que eu quero dizer com isto? Em nós, os sintomas às vezes vêm-se, outras vezes se vêem. Nós precisamos de cuidar que Deus possa agir em nossas vidas, de dar lugar ao Espírito Santo. Porque há pequenos pormenores, as tais coisas que não percebem, os tais pequenos como nós vimos no estudo desta manhã, são pequenas coisas, não têm importância. Sim, não é importante, deixa para lá. Não é deixa para lá. Isso é o fermento. É um indicativo de que algo vai mal em nossas vidas. É um indicativo que estamos barrando a entrada ou a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A ação de Deus, que Deus quer-nos criar em nós, tanto o querer como o fazer. Nós não queremos. A prova é que nós queremos é os sintomas que nós vamos vendo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Pois é Deus que opera em nós. Não estamos sozinhos, irmãos, nos nossos esforços de querer brilhar como luzes no mundo. Temos que estar preparados. Aquilo que nós um dia aceitamos e que hoje, graças a Deus, penso que mantém propósito de nossa irmã, futura irmã, Lígia, tem que compreender, e certamente compreende. Todos nós compreendemos, se calhar não tanto, e a irmã Lígia também precisa de todo o nosso apoio, de todas as nossas orações, para que isso aconteça. Não é fácil. Não é fácil. A partir do momento que nós damos conhecimento de quem somos, vamos ter um batalhão de inimigos. Pequenininhas coisas. No gozo, no riso, no cheiro. Olha para ela, olha, agora é santinha. Coisinha. Ela tem que, infelizmente, ao dar este passo, tenha confiança. Deus é por nós, quem será contra nós? Temos de estar preparados para as pequenas coisas, para que quando mais as pequenas coisas se forem acrescentando, quando vier as grandes batalhas, os grandes dilemas, as grandes opções, a gente saiba escolher a boa opção. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 6, estou convencido
Olhem bem, irmãos. Fixem bem que a palavra vos acompanhe no dia a dia. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cremos em Deus? Deus não é o Todo-Poderoso? Não há outro Deus igual a Ele? Deus não é homem para que minta? Deus mostra que efetivamente não há nada impossível para Deus? Então, como é que está a nossa confiança? Como é que está a nossa fé? Estou convencido de que aquele que começou, ora, se Ele vai começar, e Deus quer que sim, fortemente, firmemente, no coração da Virgem, da sua vida, a sua presença, se é boa obra, aquele que começou a obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto é para nós. Já nos entregamos a Senhor Jesus. Tenhamos confiança. Tenho uma dor terrível, não posso. Não há problema. Aí o dia em que a dor vai desaparecer. Ai, não posso. Dá-me o corpo todo. Não há problema. Todo este corpo vai ser desfeito. Todo este corpo vai ser transformado. Eu creio nisso. E os irmãos creem nisso. Temos que viver com esse foco. O foco daquele dia do Senhor Jesus. Até lá, agir, viver de acordo com essa nossa fé. Com essa nossa esperança. Tudo. Há dores, há sofrimentos, há a perda do emprego, há o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo e tal, que nos desprezou, que nos fez isto, que nos fez aquilo. Seja o que for, nada importa. Nada importa. Para isso, para podermos declarar nada importa, temos que estar firmes. E conforme a palavra do Senhor também exalta do outro lado, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Ao dizer isto, estou-vos a pedir a vós e a mim mesmo que falemos com Deus, oremos com o Senhor, sozinhos no nosso quarto, seja no quarto sozinho, seja onde for, que a gente possa estar em contato com Ele. Estudemos a palavra do Senhor, meditemos a sua palavra e confiemos que o Senhor nosso Deus não é um homem. O Senhor deu provas e continua a dar provas. Não há outro Deus semelhante a Ele. Em Filipenses 4,13 diz-nos uma coisa que nós gostamos de ler e muitas vezes falamos. E Paulo fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Claro que todas as coisas não é aquilo que nós possamos imaginar, não é aquilo que o mundo prepara, não é aquilo que nós vamos rodeando e ocupamos o nosso tempo, a maior parte do tempo, ou alguma parte do tempo, lendo jornais, como eu gosto de ler os jornais, não consigo tanto tempo, mas leio os jornais, ou vejo na televisão, ou às vezes entro num café para tomar um café e ouço uma discussão toda por ali fora e calmo muito caladinho, porque chego a pensar muitas das vezes. Eu se falo aqui neste momento na palavra de Deus, a palavra é enxovalhada. Nós temos que ter a noção do momento, da ocasião em que podemos falar sobre o nosso Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sim, irmãos, há poder para nos ajudar. Há poder que nos, digamos, preparado, pronto para nos ajudar. Nós necessitamos de aumentar a nossa compreensão e a apreciação, apreciar, gostar, amar, pelo poder de Deus que disponibiliza a cada um de nós. Este poder, eu vou ter que terminar mais 5 minutos, 5 minutinhos. Este poder é algo que Paulo queria que nós soubéssemos. Paulo queria que nós soubéssemos. Está lá na palavra de Deus. E precisamos de perceber isto. E se o perceberam, desculpem por eu estar a repetir. Se vocês estão assim cientes, melhor ainda. Desculpem por eu insistir. Em Efésios 1, 15 a 23, temos Paulo dizendo-nos o seguinte: por isso, ouvindo ele também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos
do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, no qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-nos dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, na altura em que é escrito, mas também no vindouro, hoje, agora, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Deus o constituiu. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Junto com outras coisas, irmãos, Paulo queria que eles soubessem qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Reparemos o que é que Paulo diz. Paulo diz que este poder é sobre nós, sobre cada um de nós. É segundo a operação da força do seu poder que ele operou em Cristo, quando ele o ressuscitou dentre os mortos e o sentou à sua direita. O poder disponível aos cristãos, a cada um de nós hoje, é semelhante ao poder usado na racionalização e exaltação de Jesus. E existe o mesmo tipo de poder disponível para os cristãos, para cada um de nós. Estamos cientes disto? Estamos conscientes disso? Brilhemos como luzes no mundo. Este poder é descrito ainda por Paulo, e agora sim, vou terminar com esta passagem e depois continuarei no outro domingo, noutra oportunidade. Este poder é descrito ainda por Paulo na sua segunda oração que faz aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 20. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, no coração de cada um de nós, no nosso ser. Não é isso que diz, só isto é questão de melhor. O que diz é que os fortaleça poderosamente no íntimo, no meio do Espírito Santo. Isto para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados em amor, para que, juntamente com todos os santos, consigam compreender. Por isso precisamos desejar-nos mutuamente a cada um de nós, e em mês especial, se lhes permitir, daqui a bocado ajudando a nossa futura irmã Lígia. Por isso, consigam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude, ou de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, Deus é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Há um poder que atua em nós, irmãos. Temos que deixar esse poder agir em nossa vida. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Segunda parte, outra oportunidade, se Deus permitir. Ora, não vamos sair, não vamos terminar ainda, porque a seguir vamos ter então um batismo. Eu acho que vão preparar agora. Por ali está tudo? Não percebi.
Sim, mas não vamos ter o batismo. Sim. E é isso que nós vamos ainda cantar nos hinos enquanto se preparam para o batismo e tudo mais. Mas quer que termine já o culto mesmo. Então vamos terminar o culto e vamos terminar com uma oração. Oremos. Nosso Deus, nós queremos agradecer estes momentos, queremos agradecer a Tua Palavra, pedimos que nos ajudes, Senhor, para que no dia a dia nos possamos aproximar cada vez mais de Ti, que possamos fazer a Tua vontade, que possamos buscar-Te em primeiro lugar e que cada um possa deixar que Tu habites em nós, que habites no nosso coração e que nós possamos fazer a Tua vontade. Pedimos que nos expresses em paz, que nos dirijas para os nossos locais, porque Deus o resto dia de paz é abençoado. Nos damos graças, pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.